Alô, gente! Canal Tricolaço no ar, depois de São Paulo 1, Botafogo 1, nos pênaltis, São Paulo 4, Botafogo 5, São Paulo eliminado da Copa Libertadores da América. Esse vídeo aqui é o seguinte, ele está sendo gravado 2 da manhã, então ele não pode ser longo, porque eu preciso dormir, é, mas também não dá para a gente esmiuçar lá tanta coisa assim depois do que aconteceu hoje. Mas foi uma sucessão de dificuldade para chegar em casa, na verdade, para sair do lugar onde a gente estava parado, então acabou sendo muito mais tarde do que o normal, mas não tem muita coisa para dizer também, a gente adiantou naquele vídeo prévio. O negócio é o seguinte: foi bom porque na demora eu fiquei ligado em rádio, dei uma olhada nas lives por aí, e eu já tinha um pensamento que eu vou reforçar agora. Eu só lamento o seguinte: quem me conhece sabe que eu não sou de caçar bruxa, ao contrário. Mas eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com o pano que estão passando. Vi muita gente assim, não, o São Paulo lutou e tal. Então vamos colocar as coisas no lugar. Vamos lá. No jogo de hoje, se o São Paulo saísse com a vitória, não seria um absurdo. Apesar do começo terrível. No jogo de hoje, se o São Paulo. Se você disser que o São Paulo lutou e que caiu com honra no jogo de hoje, tá tudo bem também. Só que eu não aceito, e aí é só dar uma olhada nos vídeos anteriores ou ver o que aconteceu antes, que o São Paulino despreze o que está acontecendo com o São Paulo nos últimos jogos. Porque o que aconteceu hoje é consequência do que está acontecendo nos últimos jogos. O São Paulo é um time que nos últimos 5 jogos ganhou um do Cruzeiro, no Mineirão, é verdade, uma vitória importantíssima, com o time reserva jogando muito bem. Mas nos outros jogos da série, o São Paulo empatou hoje com o Botafogo em casa, perdeu de forma humilhante no último domingo para o Internacional, empatou com esse mesmo Botafogo na semana passada, aí teve a vitória do Cruzeiro, e empatou com o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, jogo de volta da Copa do Brasil. E antes daquele jogo, antes da data FIFA, tinha perdido para o Fluminense no Maracanã. Aliás, aquele jogo ele é um capítulo importante aqui no canal, porque naquele dia eu disse: o São Paulo vai cair na Libertadores, não vai ganhar o Brasileiro e vai cair na Copa do Brasil. Porque era inaceitável a inoperância do time naquele dia. E olha que o time tinha o controle do jogo, mas foi o time que tomou 2 gols porque não fazia gols. E por que tudo isso é importante ser dito? Porque tem algumas coisas que são inescapáveis. Uma delas é: o ataque do São Paulo está mal e faz tempo, e isso não está sendo corrigido. Nem pelo Zubeldia, nem pela diretoria. E assim, tá mal porque tá mal, é fase. Temos azar da fase ruim dos 3 principais jogadores de ataque do São Paulo acontecer agora. Mas é isso. Tá? O São Paulo não faz gol, o São Paulo tem dificuldade de construir jogada dentro da área, porque esses jogadores estão muito mal. Então, se a gente não considerar isso, não é honesta a análise do jogo de hoje. Por isso que aqui eu não vou lamentar a queda, aqui eu não vou dizer que foi bonitinho, que todo mundo. Individualmente, sim, se a gente separar o jogo de hoje. Só que o jogo de hoje é consequência de um período muito ruim, que vai levar possivelmente São Paulo a perder para o Corinthians no domingo também o jogo em Brasília. E aí, por um motivo, porque o jogo é em Brasília. E aí a diretoria do presidente influencer tem culpa direta. Porque ficou anunciando. é, é, Parece que entrou numa disputa com o Palmeiras para ver quem leva mais show. Esqueceu que é time de futebol. Ficou lardeando que fez contrato com Live Mode, não sei o quê, e que vai pagar a Arena de Brasília e fazer muitos shows, porque o Morumbi vai escatar o show. Eu quero que se ferre o show. Hoje a renda do jogo de futebol deu 7 milhões e 700 mil reais. Não tá bom? Ah, o que é isso? Em todos os meus vídeos, desde quando essa idiotice foi confirmada, eu estou falando. É ridículo, é canalha, é idiota, eu não gosto. Eu acho que nenhum São Paulino tem que gostar de você levar um clássico para fora da sua casa. É inaceitável.
É inaceitável. Vai fazer o rival jogar à vontade e o rival está crescendo no campeonato. E isso não é desimportante, porque agora o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para tentar chegar pelo menos até o G4. E tem obrigação de fazer isso agora. Com relação ao jogo de hoje, nenhuma análise individual, só lamentar o seguinte. O primeiro tempo foi muito ruim. Não tem essa de que o time lutou no primeiro tempo. O São Paulo não viu a cor da bola. Aí o Zubeldia fez uma correção, tirou o William Gomes, que não estava se acertando, colocou o Luciano, que era um pouco mais cascudo, jogou o Rato para o lado esquerdo e manteve o Lucas do lado direito. Ali ele começou a render melhor. Teve o pênalti, que eu fiquei em dúvida até agora, não sei se eu daria, mas é como eu sempre digo, a decisão é do árbitro e do VAR. A gente não tem que ficar aqui fazendo discussão interminável. Ele achou que foi, deu a sorte no São Paulo na hora da marcação, azar na hora da batida, porque o Lucas bateu muito mal por cima do gol. Segundo tempo, outro jogo. A partir dos 10 minutos, o São Paulo melhora muito, não permite que o Botafogo chegue e passa a pressionar. E pressiona certo. Faz uma grande partida no segundo tempo. E é nesse ambiente que faz o gol com o Caleri. Mas antes havia perdido um gol sem goleiro, Caleri. E num jogo como hoje é inaceitável também. Não tem desculpa. Como não tem desculpa a rebatida do Rafael na hora do gol do Botafogo. Não tem desculpa. Caleri perdeu aquele gol, depois fez um. Se tivesse feito o que perdeu, era um 2-1. Se o Lucas tivesse feito o pênalti, era um 3-1. Claro, tudo isso na hipótese de o Botafogo não fazer gol. Mas o fato é que, no segundo tempo, São Paulo conseguiu bloquear a chegada do Botafogo e ele, São Paulo, pressionou. E mais um capítulo à parte. O técnico do São Paulo, que precisa aprender a se comportar na beira do campo, criou uma celeuma com o jogador do Botafogo na cobrança de um lateral. Um provocou o outro. E aquela paralisação de quase 6 minutos esfriou o jogo. No melhor momento do São Paulo na partida, aqueles idiotas, o técnico do São Paulo incluído, esfriaram o rumo da partida. Tá vendo como é fácil não só passar pano? Então, por esses 35 minutos de segundo tempo, sim, o São Paulo merecia uma sorte melhor. O São Paulo, nesse período, jogou mais que o Botafogo. E criou para fazer gol, mas não fez. E aí, no pênalti, não tem análise. Quem analisa pênalti é metido a cientista. Pênalti não se analisa, ou você acerta ou você erra. O Caleri bateu muito alto, errou, e o Nestor praticamente atrasou para o goleiro, errou, e o futebol é isso, e passou o Botafogo. O pênalti existe só para eleger um time que vai passar. O São Paulo ficou sem Copa no Brasil, e o São Paulo, que menosprezou o Campeonato Brasileiro, agora tem a obrigação de ir atrás de pelo menos uma colocação ali entre os 4 primeiros para pegar uma fase de grupo, ou, na melhor das hipóteses, um G6. Mas a Libertadores é uma obrigação do São Paulo para o ano que vem. E outra coisa, não se faz, eu falo isso há 3 anos, não se faz mais futebol sem dinheiro. Só na camisa esquece. Não é para gastar sem ter, mas você tem duas opções. Ou faz como o Flamengo fez, saneia, e o São Paulo não está conseguindo sanear. 3 anos de mandato do presidente influencer e a dívida não diminuiu. Ou você saneia, põe seu dinheiro em dia e faz como o Flamengo, vira uma potência absurda. Ou faz SAF. SAF não é proibido. E SAF não foi criado só para time que está ferrado. SAF é um instrumento importante que a lei previu agora recentemente, que ajuda os clubes, se quiserem, se tornarem empresas, captar investimento no mercado, investir no seu time e tentar melhorar o seu elenco. É isso. Não tem nada de errado com a SAF. Quem não fizer, quem não criar uma maneira inteligente de ganhar dinheiro, e se o São Paulo não entrar nessa, vai por esse caminho também, esquece, não vai ganhar mais título. O Botafogo ganhou 60 milhões, gastou 60 milhões de euros na janela. Tá errado, tem que ter fair play financeiro, eu também acho, tem que ter limite, mas por enquanto a lei não tem. Em breve, tomara que tenha. Mas mesmo quando tiver, quem tiver mais dinheiro vai se estabelecer. Tem que ter dinheiro e inteligência para montar bons times. Por esse vídeo é isso, obrigado a todo mundo, vamos descansar, que tem mais. E o São Paulo não vai ganhar no Corinthians domingo. E é bem feito para a diretoria ter levado um clássico para fora. É inaceitável o clássico fora de casa. É ridículo. É ridículo. Vai ganhar dinheiro com show? Vou falar de novo. Foda-se o show. Estádio não é casa de show.
Estádio não é casa de show. Estádio não é casa de show. Faça show fora da temporada, quando tiver de férias, quando tiver um hiato grande de Copa do Mundo, de data FIFA. Não no meio da temporada. Sem vergonhas.